Cadê? Isso. Tá. É... Tá gravando já. Gente, então, essa aula aqui é pra gente resolver os exercícios de cálculo estequiométrico. O que que acontece? Eu passei a teoria pra vocês, naquele vídeo que eu já postei no YouTube, e eu dei uma lista pra vocês. O meu objetivo em aula presencial já era fazer uma aula só de exercícios. Porque no ano passado eu acabei fazendo pouco exercício com o pessoal, eu achei que eles não treinaram bastante. Então, eu passei uma lista e eu vou resolver todos. Eu ia resolver todos esses exercícios da lista com vocês já. Então, vamos resolver agora, como se fosse uma aula normal. O que que eu ia sugerir para vocês? Mandem as perguntas aí no chat que eu tô vendo aqui, beleza? Então, quem tiver dúvida, manda aí no chat, tá? Que daí a gente vai tirando dúvida. Então, eu vou resolver os exercícios bem devagarzinho. Aí eu vou alternando entre resolver aqui e ficar de olho no chat para ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Tudo bem? Aí perguntem mesmo sem medo. Quem preferir fazer a pergunta falando, só ligar o microfone aí e falar. Quem tiver vergonha, digita aí. Mas se vocês acharem melhor se expressar pelo microfone, é só ligar aí e conversar, certo? Se eu conseguir gravar isso aqui, eu vou postar no YouTube também. Mas o nosso canal no YouTube é só pra gente mesmo aqui do cursinho. Beleza? Posso começar então, pessoal? Vamos começar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o negócio pra gente ler junto. Meu Deus. Ah, tá, peraí. Então, ó, vamos começar ali com o exercício 1. O exercício 1 é um exercício lá da VUNESP, da primeira fase, e ele é bem teórico, certo? Ele está dizendo assim: quando um objeto de ferro enferruja o ar, sua massa aumenta. Quando um palito de fósforo é aceso, sua massa diminui. De acordo com as observações expostas e o seu conhecimento sobre a lei da conservação das massas, que é a lei do Lavoisier, tudo bem? Escolha a alternativa que melhor justifica os fenômenos observados. Então, na nossa aula, lá do vídeo, antes de entrar no cálculo estequiométrico, a gente tem que ver quais são as duas leis, que são chamadas leis das reações, que são as que regem, assim, o cálculo estequiométrico, que vão falar como que ele funciona. Então, a gente viu a lei da conservação das massas, que é a do Lavoisier, e a lei da proporção constante, que é a do Proust, certo? Então, vamos lembrar que o Lavoisier fala que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, e o Proust fala que a proporção entre os reagentes e o produto formado vai ser constante se a gente seguir bonitinho a proporção entre elas. Tem que ter uma proporção para a reação química funcionar. Tudo bem? Aí o que acontece? Aqui ele está falando que é a lei da conservação das massas. E eu tinha falado lá no vídeo, eu frisei bastante que a lei da conservação das massas só é aplicada a ambientes fechados, lembram? Tanto é que eu citei no exemplo que se eu produzir um gás e meu ambiente for aberto, a massa do meu gás vai embora. Então daí obviamente que a lei do Proust não vai, a lei do Lavoisier, desculpa, não vai valer se eu não tiver no ambiente fechado, porque eu não vou manter tudo lá dentro do meu frasco de reação química. Tudo bem? Vocês lembram disso que eu tinha falado lá no vídeo? Então, aquilo que eu falei lá no vídeo que eu frisei para vocês que era importante é o que ele está perguntando aqui nesse exercício. Beleza? Então, ele fala: os fenômenos violam a lei da conservação das massas porque houve variação das massas. Só que o que acontece? Ele está falando que o objeto de ferro está enferrujando ao ar e que o palito de fósforo é aceso ali, certo? Então, ele não está falando que esses experimentos foram realizados em ambiente fechado. E isso acaba não batendo com a lei do Proust, com a lei do Lavoisier, então, que o Lavoisier fala que tem que ser em ambiente fechado. Certo? Ficou bem claro isso para vocês? Eu espero que sim. Tá? Então, vamos continuar lendo para ver qual que bate. Os fenômenos... Então, a letra A não é. Os fenômenos violam a lei da conservação das massas, porque em ambos os casos houve transformação de massa em energia. Não tem relação, né? Porque a reação química é isso, transformar as coisas que tem lá. Então, isso aqui não se aplica, não é uma explicação clara. C. Os fenômenos não violam a lei da conservação das massas,
porque em ambos os casos envolveu a participação de fases e foi realizada em frasco aberto. Então, essa é a resposta certa, porque tem ali a palavrinha-chave. Eles não violam porque eles foram realizados em frasco aberto. Tudo bem? E a lei do Lavoisier, tô confundindo bastante hoje, a lei do Lavoisier só vale para ambientes fechados, frascos fechados. Tranquilo, gente? Vocês têm dúvida nessa questão? Se vocês tiverem, mandem aí. Eu vou esperar tipo 1 minuto. Vão mandando aí se vocês tiverem, tá? Nadeiro está falando que os fenômenos não violam a lei da conservação das massas, porque em ambos os casos envolve a ocorrência de fenômenos físicos. Não, gente, não tem relação isso aí entre ser físico e químico, tá? Lembrando que fenômeno físico é quando só tem mudança de estado físico. Agora, fenômeno químico é quando eu tenho transformação da matéria que eu tô envolvendo ali, tá? E a letra E, é impossível chegar a alguma conclusão somente com os dados observados. Não, porque eles não iam fazer um exercício para colocar isso também de resposta, né? Brincadeira. Mas a letra C é a certa aí. Certo, pessoal? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida desse exercício? Não? Posso continuar, então? Então tá bom, irei continuar. Que a gente vai para os exercícios de conta mesmo agora, tá? Vamos lá, então. Tá bom? Ninguém falou nada? Então não tem dúvida. Vamos pro segundo exercício. Deixa eu tentar abrir aqui. Péssimo para ler. Vou abrir aqui mesmo. Segundo exercício. FUVEST adaptado. Adaptado que a letra B devia ser alguma coisa que a gente não estudou ainda, tá? Daí eu só coloco a letra A, para não confundir vocês. Devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local para removê-lo. Mercúrio e enxofre reagem gradativamente, ou seja, devagarzinho, formando sulfeto de mercúrio. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer mais rapidamente se as duas substâncias forem misturadas num almofariz. Usando esse procedimento, foram feitos 2 experimentos. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram, formando 5,8 do produto, sobrando 0,2 gramas de enxofre. No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre forneceram 11,6 do produto, restando 2 gramas de mercúrio. Letra A. Mostre que os 2 experimentos estão de acordo com a lei da conservação da massa, do Lavoisier, e a lei das proporções definidas de Proust. O que ele quer que a gente faça, então? Que a gente confirme que as 2 leis estão certas aí, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, prestar atenção na reação química que ele deu, certo? Então, esse é o exercício 2. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá muito ruim. Vou escrever assim, aí vocês vão falando. Então tá dando pra enxergar. O que ele tá falando pra mim? Que o mercúrio vai reagir com o enxofre, tudo bem? Eu derramei mercúrio, então eu vou reagir com o enxofre lá, formando o sulfeto de mercúrio. Certo? Então, essa é a minha reação química. O que ele fala aqui de importante no exercício que a gente tem que ter em mente? Ele fez 2 experimentos, como se fosse, certo? Então, eu vou colocar aqui experimento 1 e 2. No experimento 1, ele fala... Deixa eu achar ali. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram, formando 5,8 do produto e sobrando 0,2 do enxofre. Então, eu tenho que 5 gramas de mercúrio reagiram com quanto de enxofre, pessoal? Reagiu 1 grama de enxofre? Não, porque lá no final sobrou 0,2, não sobrou? Se sobrou 0,2 no final, quer dizer que não reagiu tudo. Eu tenho que considerar só o que reagiu aqui, certo? Porque a massa dos reagentes é o que reagiu. Beleza? Então, ao invés de colocar 1 grama aqui que reagiu, eu vou desconsiderar aquele 0,2 que não reagiu
Então, eu vou fazer 1 menos 0,2. 1 é o que eu tinha, 0,2 é o que... como que fala? É o que não reagiu, que sobrou lá no final. Então, no final, eu tenho que reagiram 0,8 gramas. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu? Então, eu vou ter que 5 gramas reagem com 0,8 gramas. Esse aqui, ó. Beleza? Tá. Aí ele diz que formando 5,8 gramas do produto. Então, aqui vai formar 5,8 gramas do produto e sobrando 0,2 de enxofre. Beleza? Eu não vou colocar aqui porque sobrou só, não foi produto formado. E a gente já considerou esse 0,2 aqui na subtração. Tranquilo? Então, a gente só tá passando todo aquele enunciado gigante ali aqui para o nosso exercício para ficar mais claro da gente ver quimicamente o que aconteceu. Certo? No experimento 2, o que ele está falando ali? No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre forneceram 11,6 gramas do produto, restando 2 gramas de mercúrio. Então, agora é aqui, ó, que tá sobrando... É no mercúrio que tá sobrando reagente, certo? Então, ele fala que colocou 12 gramas de mercúrio, mas sobraram 2 gramas. Então, eu coloquei 12, mas sobrou 2. Quanto que reagiu mesmo, então, para valer? Quanto de mercúrio que eu vou ter lá, então? 10 gramas, certo? Esses 10 gramas reagiram com 1,6 do enxofre. Aí ele diz lá no final que formou de produto 11,6. Beleza? Então tá, esse aqui ó, foi o que reagiu. Tá? Vamos agora. A gente só tava transcrevendo o que tinha acontecido, certo? O que ele tá falando ali, então? Que é pra gente mostrar que eles estão de acordo com a lei do Lavoisier e do Proust. Vamos, então, fazer a do Lavoisier primeiro aqui. O que o Lavoisier me falava lá na lei dele? Isso, é como se fosse um excesso de reagente, que é a nossa aula que eu vou postar na sexta-feira. Mas é perfeito, certo, Mariana? É um reagente que tem a mais, que se a gente fosse fazer a proporção, ele não ele estaria sobrando ali, tá bom? É isso aí. Só que daí a aula de recesso é a que eu vou postar na sexta, mas é uma boa ponte. Beleza? Então vamos lá para a lei do Lavoisier. Gente, quem tiver dúvida aí vai mandando, viu? É assim mesmo. O Lavoisier me fala o quê? Que a massa dos reagentes, a somatória das massas dos reagentes, vai ser igual à massa dos. Peraí. Pronto. Vai ser igual à massa dos produtos, beleza? É isso que a gente tinha visto lá, certo? Generalizando, essa é a lei do Lavoisier. Vamos ver para o experimento 1 se isso bate. Vamos somar lá a massa dos reagentes. 5 gramas desse aqui mais 0,8 desse aqui. Então, 5 gramas de um mais 0,8 do outro, reagentes. Tem que ser... Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para vocês verem. Aqui. Gente, se vocês não estiver conseguindo ver ainda, vocês me avisam, tá? Ah, dá pra dar zoom. Agora acho que dá pra ver, né? Que eu dei um zoomzão. Espero que sim. Se não der, vocês bandam aí, tá? Então, ó, a massa dos meus reagentes, 5 mais 0,8, tem que ser igual à massa dos produtos, que tá aqui, ó. 5,8. Então, eu tenho que, nos reagentes, eu tenho 5,8 e nos produtos eu tenho 5,8. Logo, a lei do Lavoisier valeu para o meu experimento 1. Beleza? Gente, eu não sei se quem não tá conseguindo enxergar, tenta clicar no. Como fala? Na telinha do meu coisa. Deixa eu ver aqui. Peraí.
Gente, tem duas Ana Carlas aí no chat. Uma que eu tô compartilhando a lista de exercícios e outra que eu tô compartilhando a parede. Aí clica nessa da parede que eu acho que vocês vão conseguir ver. Beleza? Espero que tenha dado certo aí, pessoal. Porque o que eu ia falar? Ah, o meu computador não tem áudio. Por isso que eu tô fazendo pelo celular também. Beleza? Eu não sei se deu zoom pra vocês, eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Não dá. Posso continuar, pessoal? Então, vocês conseguiram se encontrar aí? Ixi. Mas vocês estão conseguindo ver, entender? Depois eu mando uma foto, pode ser? Eu tiro uma foto também da resolução assim e mando pra vocês. Beleza? Eu mando lá assim no. Ah, então tá. Eu vou mandando assim, exercício 1, mando a foto lá no grupo, tá? Ou eu faço um álbum lá no Facebook também. Beleza? Então tá. Então, gente, aqui pro experimento 1, deu certo o que o Lavoisier combinou, tá? O que o Lavoisier falava pra gente funcionou aqui. Vamos ver pro experimento 2 agora. No 2, a gente tem o quê? A gente tem que 10 gramas de mercúrio reagiram com 1,6 gramas de enxofre. Então, do lado dos reagentes, a gente tem 10 mais 1,6, que dá 11,6. E do lado dos produtos, a gente tem que formou 11,6 de produto também. Então, quer dizer que a lei do Lavoisier também valeu para isso, para esse aqui. Gramas de um lado e gramas do outro. Beleza, pessoal? Se valeu, tá ótimo, era isso que a gente queria provar. O que vocês têm que colocar daí no exercício lá? Tem que escrever lá bonitinho. A lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, que ele falou no enunciado, valeu para esse exercício, para esse experimento, para os experimentos em questão. Tranquilo? Aí a segunda lei que ele pede para a gente ver é a lei de Proust. Eu vou fazer aqui. O que o Proust fala para a gente? Eu coloquei lá no slide para vocês de um jeito e eu coloquei no enunciado, na resolução da lista, lá nas respostas, de outro jeito também. Então tem as duas maneiras de fazer. Aí na resposta da lista no final de vocês, ele tá colocando. Isso, ele tá fazendo a massa do experimento 1 sobre a massa do experimento 2, que vai dar uma constante. A massa de mercúrio do experimento 1 sobre a massa de mercúrio do experimento 2, uma constante. A massa de enxofre do experimento 1 sobre a massa de enxofre do experimento 2, outra constante. Certo? Mostrando que tem uma proporção entre os reagentes que a gente está usando. E a hora que eu dei a aula para vocês lá no slide, eu expliquei que se eu fizer a massa do mercúrio do experimento 1 sobre a massa de enxofre do experimento 2, tem que dar um valor. E se eu fizer a mesma coisa para o experimento. Ops, eu falei ao contrário. Vamos devagar, respirando fundo para não confundi-lo, certo? Ai, meu Deus, peraí. A minha tela zoou, pronto. Então, ó, se eu fizer a massa de mercúrio do experimento 1 sobre a massa de enxofre do experimento 1, vai dar um valor. Beleza? Que a gente vai chamar lá da nossa constantezinha. Aí, se eu fizer a massa de mercúrio do experimento 2 sobre a massa de enxofre do experimento 2, tem que dar essa mesma constante. Para quê? Para mostrar que eles estão obedecendo a lei das proporções. Certo? Foi aí? Espero que tenha ido. Que eu falei meio rápido, assim, falei devagar de novo. Respirando fundo, certo? Então, vamos fazer isso aqui. O que eu tenho aqui no experimento 1? Eu tenho 5 gramas de mercúrio que reagiram com 0,8 gramas de enxofre. Se a gente fizer essa divisão aqui, bonita, vai dar 6,25. 6,25. Eu já fiz, gente, todas as contas antes para não passar vergonha, porque eu sou ruim de matemática, pra quem me conhece aí, né? As minhas contas sem demora para acontecer. Então eu já fiz todas.
Vou fazer a mesma coisa agora para o experimento 2. Gente, detalhe importante que vocês têm que ter na cabeça. Se vocês fizeram mercúrio sobre enxofre no primeiro, você tem que continuar fazendo mercúrio sobre enxofre no segundo, tá? Não vai inverter lá, depois que não dá certo, tá bom? Então, o que você fez aqui na primeira proporção, você tem que fazer na segunda, tá? Então, eu fiz mercúrio sobre enxofre, vou continuar fazendo mercúrio sobre enxofre. Então, eu vou fazer 10 sobre 1,6. Que isso aqui vai dar 6,25 também. Perfeito. Lindo, maravilhoso. Quer dizer que obedece à lei da proporção do Proust também. Beleza? Esse exercício, pessoal, era isso. Tranquilo? Vocês entenderam? Pode ir para o segundo? Para o terceiro, na verdade. Vou deixar aqui separadinho para depois tirar fotos para vocês, tá? Gente, minha lousa manual. Então, gente, vamos lá para mais um exercício. Minha lousa improvisada aqui ficou ótimo. Vamos ler o segundo aqui, gente. Deixa eu procurar aqui. Pro terceiro. Falando errado da hora. Bom, gente, ó, eu comecei facílimo os exercícios dos primeiros. Confesso que os últimos foram um pouquinho mais difíceis, mas é o que eu falei, eu já estava programada de fazer com vocês, tá? Então, esse aqui, ó, vamos lá ver o que ele quer, que esse aqui é bem facinho. Da UEL. Ele deu a reação química para mim. Mg sólido mais 2Ag mais aquoso forma Mg2 mais aquoso mais 2Ag sólido. Então, a gente tem uma reaçãozinha química ali. Que quantidade de Mg sólido em mol reage com 4 mols de Ag aquoso? Ag mais aquoso. Então, o que a gente tem ali? Magnésio reagindo com prata. Magnésio sólido reagindo com a prata aquosa. Aquoso quer dizer que ele está dentro da água. Eu coloquei dentro da água a substância e aí a água acaba dissociando ela ou ionizando e daí ela fica na forma de íon. Mas apareceu aquoso na água e apareceu líquido, quer dizer que está no estado líquido. Beleza, gente? Então, é sempre bom ter a diferenciação desses dois estados, que o pessoal às vezes confunde aquoso com líquido. Ok? Aquoso na água, líquido, eu fiz ele ir para o estado líquido. Então, é como se eu pegasse um sólido e derretesse ele até ele virar líquido. Tranquilo? O primeiro passo, gente, vamos lá então lembrar o nosso passo a passo para resolver um exercício de cálculo estequiométrico que eu montei bonitinho lá para vocês. O primeiro passo é escrever a equação química, certo? Reescrever ela. Então vamos lá. Mg sólido mais 2Ag mais aquoso formando. Nossa, não tenho noção do espaço, né? Formando Mg2 mais aquoso mais 2Ag sólido. Certo? Agora que eu já reescrevi a equação, o meu segundo passo era pegar e ver se ela está balanceada, tudo bem? Então vamos lá ver se ela está balanceada. Eu tenho 1 mg do lado dos reagentes, eu tenho 1 mg do lado dos produtos, beleza? Eu tenho 2Ag do lado dos reagentes e eu tenho 2Ag do lado dos produtos também. Ela tá balanceada, lindo, perfeito, tá? O segundo passo é identificar quais são as espécies químicas que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu tenho 4 espécies aqui, mas eu vou trabalhar com as 4? Não, então vamos filtrar quem que interessa pra gente, que daí o exercício fica bem mais fácil. Ele quer saber qual é a quantidade de Mg sólido. Então, é esse aqui que eu vou trabalhar, ó. Mg sólido, que reage com 4 mols de Ag mais aquoso. Então, é esse aqui que eu vou trabalhar.
Beleza? Agora que eu defini, eu vou usar esses dois aqui? Não, não vou utilizar eles. Então, eu vou focar só nesses dois aqui. É aqui que eu vou fazer a relação, tá? Vamos, então, relacionar aqui qual é a proporção que a gente tem? Eu tenho 1 mol desse aqui. Ó, 1 mol de Mg sólido, certo? Está para quantos mols do Mg aquoso aqui? 2 mols, beleza? Por quê? Porque eu não tenho nenhum número aqui na frente, é 1. E aqui eu tenho 2, a gente viu que tá balanceado, então eu sei que toda vez que eu pego 1 mol de Mg sólido, eu vou estar reagindo com 2 mols de Ag aquoso. Mas eu tô reagindo com 2 mols? Tô, gente. Não, que o exercício quer que eu reaja com 4 mols. Então, ao invés de colocar 2 aqui, eu vou colocar 4 mols aqui. E aí, quando eu reajo com 4 mols, quanto será que eu vou precisar colocar de Mg? X, né? Esse exercício aqui tranquilinho, né? Vamos ver, então, daqui pra cá, o que que aconteceu? Do 2 pro 4, eu dobrei, não dobrei? Eu fiz vezes 2. Se do 2 pro 4 eu fiz vezes 2, do 1 pro x, eu tenho que fazer vezes 2 também. Sendo assim, o meu x vai ser igual a 2 mols. Que é a letra B. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Tranquilo? Esperar vocês se manifestarem aí. Não? Sim. Quem tiver dúvida pode mandar. Qual parte do exercício não entendeu? Pessoal, tá. Alguém falou que não entendeu aí. Quer que eu explique tudo de novo? Tem alguma parte específica que não entendeu? Ah, tá. Trollando a professora no ao vivo. Então tá bom. Se tá tranquilo, então tá bom. Então, beleza. Eu vou pro próximo, então, tá, gente? Acho que todo mundo se manifestou aí. Quem não falou nada, eu vou acatar como se tivesse entendido, tá? Gente, alguém tiver com vergonha também de perguntar aí, me chama depois, tá? Que vocês têm meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram, vocês têm tudo. Só se comunicar comigo, não precisa ter vergonha. Quem quiser vir conversar comigo da vida também, e aí, professora, como tá? Desabafar, entendeu? Gente, tô de quarentena, tá bom? Tamo aí pra tudo. Certo, queridos? Peraí. Bom, vamos lá pro exercício 4 agora. Esse aí era simplesinho, né? Mol ali, mol aqui. A gente não teve que fazer nenhuma transformação, não teve que fazer nada. Foi super tranquilo. Vamos ver o que o exercício 4 fala pra gente. Para transformar mármore em gesso, precisamos atacá-lo com ácido sulfúrico, segundo a reação abaixo. Então, ele está falando H2SO4 reage com CaCO3, formando CaSO4 mais CO2 mais H2O. Para 2 kg de mármore, quanto de gesso precisamos produzir? Dados, e ele deu todas as massas molares para a gente bonitinho. Pessoal, esse negócio de relacionar massa molar, massa atômica, massa molar, massa molecular, tananã, tananã, ficou claro para vocês? O que é cada um, como que a gente faz lá para somar bonitinho, a gente vai estar fazendo agora também. Mas ficou assim, bonitinho para vocês? Eu espero que sim. Caso vocês tenham alguma dúvida nisso, manda aí, que daí a gente vai montar aqui, vai montar juntos também. Eu vou fazer passo a passo, bem devagarzinho. E aí, vocês vão mandando aí caso vocês não tenham entendido, tá? Esse exercício é o 4. Vamos lá, então. Primeiro passo é
copiar a equação química. Vamos fazer junto aqui, então, para ver se vocês ainda ficam com dúvidas. E caso vocês não ficam, daí a gente vai... caso vocês fiquem, a gente vai tirando, tá? Primeiro passo, copiar a equação química. Vamos lá. H2SO4 mais CaCO3 formam CaSO4 mais CO2, minha luz é meio pequena, acho, mais H2O. Tudo bem? Copiei lá a equação química. Nossa, agora que eu me toquei, que fica ao contrário para vocês, né? Fica. Cadê? Cadê? Não, não fica, não. Ah, isso aí é muito física, eu não entendo. Não sei se estão conseguindo ver, tá bom. Vamos identificar agora o segundo passo, ver se a minha equação química tá balanceada, certo? Vamos lá. Vamos seguir o macho, então. Metal. Eu tenho metal aqui? Tenho. O metal que eu tenho é o cálcio. Eu tenho um cálcio aqui no reagente e eu tenho um cálcio aqui no produto. Perfeito. O cálcio está balanceado. Segundo passo é o ametal. Meu ametal aqui é o enxofre. Eu tenho um enxofre aqui e eu tenho um enxofre aqui. Então, também está balanceado o enxofre. Terceiro passo é o carbono. Eu tenho um carbono aqui no reagente, eu tenho um carbono aqui no produto. Está balanceado também. Penúltimo, o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui no reagente, 2 aqui no produto, bonitinho, certinho. Por último, o oxigênio. Vamos lá, eu tenho 4 aqui no ácido sulfúrico, mais 3 aqui no mármore. Então, a gente vai ter 7, certo? 4 mais 3, 7. Então, eu tenho 7 no reagente. Vamos ver lá no produto. Eu tenho 4 mais 2, que dá 6, mais 1, que dá 7. Tá balanceado também, certo? 99% dos casos vai estar balanceado. Ah, então eu nunca vou conferir. Não, porque sempre tem aquele 1% malandro que não tá balanceado. E se não balancear, a gente vai errar a questão inteira. Então tem que balancear ou conferir se tá balanceado. Beleza? Não tenham preguiça, certo? Então tá bom. Tá balanceado, beleza? Meu terceiro passo, então, é identificar quem que a gente vai trabalhar, beleza? Então eu vou lá no enunciado para ver. Quem que interessa pra gente. Para 2 kg de mármore, quanto de gesso precisamos produzir? Então, ele falou que a gente pega o mármore, ataca com ácido sulfúrico e transforma em gesso, certo? Professora, eu não sei o que são essas coisas. Até o final do ano, a gente vai conhecer ácido, vai conhecer base, a gente vai conhecer esses dois que você já conhece, acredito, né? O CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás do efeito estufa, e a água. Então, aqui, por eliminação, olhando para isso aqui, você vai entender quem é gesso e quem é mármore, certo? Ele não tá falando que eu transformo o mármore em gesso e a gente precisa atacar com ácido sulfúrico o mármore. Então, ó, quem tá do lado do ácido sulfúrico? Esse aqui. Então, esse aqui é o mármore, é quem eu vou trabalhar. E lá do outro lado eu tô formando o CO2, H2O e uma coisa que até aqui, então a gente não sabe o que é. Se eu sei o que é esse e o que é esse, e eles não são o gesso, então esse aqui é o gesso. Vocês entenderam a lógica? Beleza? É só por eliminação. O que você conhece, o que sobra é aquilo lá que você não sabe o que é. Entendeu? Espero que sim. Agora, gente, por que é importante eu identificar quem é quem? Porque, ó, eles te deram todas as massas molares dos átomos, certo? As massas atômicas dos átomos. Já pensou você ter que calcular tudo? Você tem que calcular desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui. Para depois você descobrir que você só tem que usar essas duas. Aí você calculou aquelas 3 à toa, certo? Então, se a gente identificar quem a gente quer trabalhar, fica bem mais fácil. Tudo bem? Então, se eu quero trabalhar com esse e com esse, eu vou calcular só a massa desse e desse. Vamos ver como que faz para calcular agora. Vamos lá.
que acontece? Antes disso, vamos fazer assim. Eu tenho 1 mol desse aqui para 1 mol desse aqui, beleza? 1 mol desse reagem com 1 mol desse. Essa foi a proporção que a gente chegou porque a gente balanceou a equação, certo? Eu sei, então, que é isso aqui que eu tenho que respeitar. Só que o exercício tá falando de mol lá no enunciado? Não, ele disse assim, ó. Para 2 kg de mármore, quanto de gesso precisamos produzir? Então, ele tá dando aqui em quilograma. Tudo bem? Então, se ele tá trabalhando com massa, a gente não pode continuar trabalhando com mol. A gente tem que trabalhar com massa também, para ter essa igualdade de unidades que a gente está usando, certo? Então, lá na aula, o que eu tinha falado para vocês? Tá querendo em litro? Vamos trabalhar em litro. Tá querendo em mol? Vamos trabalhar em mol. Tá querendo em molécula? Vamos transformar isso para molécula, tá? Lembrando lá daquela relação que a gente tinha falado, que eu devia ter colocado aqui, aliás. Mas agora não tem como eu colocar, mas vamos lembrar lá junto. 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, certo? Que vai ser igual sempre à massa molar daquela substância, daquela molécula, daquele átomo. Por isso que a gente tem que saber calcular a massa molar das substâncias e é por isso que ele dá essas informações aí no final. Beleza? Até aqui vocês entenderam como que faz a transformação e tudo mais? Então vamos calcular agora a massa molar, a massa molecular dessa molécula, tá? Vamos ver. Eu tenho CaCO3. Então eu sei que nessa molécula eu tenho um átomo de cálcio, ó, um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, certo? Então vamos ver. Ele passou ali para mim, ó, dados. Cálcio é igual a 40. O que ele quer dizer com isso? Que se eu pegar um átomo de cálcio, eu tenho 40 U. Mas se eu pegar 1 mol de átomo de cálcio, eu tenho 40 gramas. Lembraram lá da nossa aula de teoria atômico-molecular? Então, é essa relação que a gente faz. Átomos é um só, massa atômica é um só, e massa molar é 1 mol, que é o que a gente está trabalhando aqui. A gente sempre vai trabalhar com a massa molar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um átomo só de cálcio, e eu sei que ele vale 40 gramas. Então, eu sei que do cálcio eu tenho 40 gramas. Mas acabou a minha molécula? Não, eu ainda tenho carbono e oxigênio. Então, vamos lá. Carbono, eu tenho um carbono. E eu sei que o carbono vale 12 gramas. Então, eu vou colocar um 12 aqui. 1 vezes 12 é igual a 12 também. Certo? Por fim, acabou? Não, ainda tem oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios. E eu sei que cada oxigênio vale 16 gramas. 3 vezes 16 é igual a 48. Agora acabou? Agora sim, porque já foi em todos os átomos que constituem a minha molécula. Então, eu vou somar isso aqui. Somando isso aqui, eu descubro que a massa dele, vamos lá, 8 mais 2 é 0, vai 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 aqui. Então, eu descubro que a massa molar do CaCO3 é 100. Ó, é assim, ó. Se eu pegar um átomo de cálcio, é 40 U. Beleza? Como que eu sei isso? Porque é um valor tabelado, tem lá na tabela periódica. Mas a gente não tá pegando um átomo de cálcio. A gente tá pegando 1 mol de átomo de cálcio. Então, daí ele vira 40 gramas. Certo? De U para grama, o que o mol faz? De massa atômica para massa molar, o que o mol faz? Ele só passa o valor de U para grama. É o mesmo valor, vai continuar sendo 40 nos dois, só que daí ele passa para grama. Beleza? Então, ó, 1 vezes 40 é 40 gramas. Tranquilo? Agora eu somei tudo, deu 100 gramas. Então, eu sei que quando eu pego 1 mol de CaCO3, é o equivalente de eu pegar 100 gramas. Beleza, gente? Ó, mesma coisa. Por que eu tô escrevendo grama ao invés de mol? Porque no exercício ele quer em grama também.
Tranquilo? Espero que sim. Se não tiver tranquilo, manda dúvida aí, tá? Mas vamos continuar, beleza? Qual é o próximo nosso? O próximo é o CaSO4. Eu vou colocar aqui desse lado da minha lousa, tá, pessoal? Um desse lado, um desse, pra gente fazer a conta aqui no meio, tá? Vamos lá, então. CaSO4. Ih, misturei a cor do giz. Então, CaSO4. O que eu tenho ali? Um átomo de cálcio, 1 vezes 40, de novo, 40 gramas, é igual a 40 gramas de cálcio. Ah, meu giz aqui, caneta, essa coisa aqui que eu tô usando. Aí, enxofre, eu tenho um enxofre também, e eu sei que a do enxofre é 32 gramas. Beleza? Então, vai dar 32. E, por fim, o meu oxigênio. Eu tenho 4 oxigênios, então vou fazer 4 vezes 16 gramas, que vai dar 64 gramas. Peguei na minha cola aqui. Tudo bem? Vamos somar tudo isso? Vai dar o quê? 4, 5, 6. 6. Aí eu tenho 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. É isso mesmo. 13. 136 gramas. Ou seja, se eu pegar 1 mol de CaSO4, é a mesma coisa que eu pegar 136 gramas. Tranquilo, gente? Tô gatilhada aqui também. Queria estar sujando minha mão de giz agora. Então, vocês conseguiram entender aí como que faz para calcular? Eu espero que sim, tá? A gente vai fazer mais aí durante a aula. Então, aqui eu posso fazer essa relação aqui. 100 gramas para 136 gramas. Vocês lembram lá que eu falava bastante? Que eu falei no vídeo também? Primeira linha do cálculo estequiométrico, pessoal, são valores tabelados. Sempre que eu pego o CaSO4, é essa aqui a massa dele, não muda, tá? A mesma coisa vale para o CaCO3. Se eu pego 1 mol dele, sempre vai ser 100 gramas. Isso não muda. Então, a primeira linha é aquela linha lá dos valores tabelados fixos, tá? Que a gente às vezes tem que calcular, às vezes ele dá pra gente. Às vezes a gente tem que ir lá na tabela periódica procurar, que eu vou ensinar na próxima aula, tá? Eu coloquei lá um videozinho ensinando vocês. Então, é isso. Tudo bem? Vamos para a segunda linha agora. A segunda linha sou eu que mando na minha indústria. Eu coloco o quanto eu quiser lá para reagir, certo? E é o que ele está falando aqui. Para 2 quilogramas de mármore, quanto de gesso precisamos produzir? Certo? Então, ele quer saber para 2 quilogramas de mármore. Então, eu vou colocar o que aqui? 2 quilogramas. Se eu colocar quilograma, eu vou descobrir em quilograma aqui, tá? É importante não esquecer disso. Como o exercício não está especificando se ele quer em quilograma ou grama, fica a nosso critério, o jeito que a gente coloca, tá? Mas quando o exercício específico, a gente tem que tomar cuidado, que é o caso de alguns exercícios lá embaixo. Eu vou colocar 2.000 gramas, tá? Que eu prefiro trabalhar com unidade igual. Então, 2 quilogramas é a mesma coisa que 2.000 gramas. Ou 2 vezes 10 é terceira gramas, tá? Por quê? Porque aquele casinho lá do quilograma significa 10 é terceira. Beleza? Quando eu coloco 2.000 gramas, eu vou produzir quanto de gesso, que ele fala? X. Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo bem, gente? Espero que sim. Consigo aqui achar uma relação? Meio difícil, né? Vamos multiplicar em cruz como é fácil. Então, eu vou multiplicar em cruz aqui. Eu vou ter o quê? Que... Nossa, eu fiz direto. Eu vou ter que X é igual a 27.000. Nossa, gente, peraí. Não dá para eu falar e escrever ao mesmo tempo. X é igual a 2.720 gramas. Beleza? Por que gramas? Porque eu gramas aqui. E se eu passar para quilogramas, professora, como que eu faço? É só andar com a vírgula 3 casas para cá.
1, 2, 3. Então, ou X é igual a 2,72 quilogramas. Beleza, pessoal? A mesma coisa. Então, como eu tinha falado lá para vocês, o que a gente tem que olhar para o exercício? A gente tem que olhar e ver quem que a gente conhece, para depois tentar identificar quem a gente não conhece. Então, olhando aqui, até o final do ano, vocês vão saber que esse aqui é um ácido, que a gente vai estudar isso lá, tá? E aqui a gente conhece o dióxido de carbono e a água. Então, vai sobrar ou esse para ser o mármore ou esse para ser o gesso. Aí, olhando ali no enunciado, ele fala que a gente transforma o mármore em gesso. Se eu transformo o mármore em gesso, eu sei que o mármore é quem está aqui para ser transformado em gesso. Então, o gesso é esse aqui. Beleza? E tem exercício também que quando ele coloca essas coisas diferentes, ele indica entre parênteses quem é a fórmula, tá? Mas são bem raros, é quando o vestibular é bonzinho. Se ele não for bonzinho, a gente tem que ter essa noção só para diferenciar os que a gente já conhece daqueles que a gente não sabe quem é. Tudo bem? Dúvidas nesse exercício, pessoal? Posso pro próximo? Tranquilo? Esperar vocês se manifestar aí. Enquanto eu abaixo aqui meu slide. Então tá? Beleza, gente? Deixa eu tirar aqui. Meu Deus. Nossa, acabou minha luz. Aí, gente, confesso que a partir de agora os exercícios deram uma complicadinha. Por quê? Porque foi o que eu falei pra vocês. Eu coloquei os exercícios mais fáceis no começo e uns mais complicados no final, porque eu já tinha planejado de resolver com vocês, tá? E o que acontece? Tem alguns exercícios que vão entrar alguns conceitos novos, e aí eu vou explicar para vocês também, porque o meu objetivo em aula era explicar o mais geralzão no slide mesmo, em aula normal, e explicar algumas exceções, alguns pequenos casos em exercícios que eu acredito que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos continuar aqui para ver quais são esses casos que aparecem. O exercício 5 agora. É a minha última folha. O 5, ele está falando o quê? Um produto comercial empregado na limpeza de esgotos contém pequenos pedaços de alumínio que reagem com NaOH para produzir bolhas de hidrogênio. A reação que ocorre é expressa pela equação. Então, ele deu a equação química ali pra gente, ó. 2 alumínio reagem com 2 NaOH e 2 águas formando 3H2. É 3? Isso, 3H2 mais 2 NaAlO2. Beleza? Então, tá aqui minha reação química imensa. Calcular o volume de H2 medido a 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Vocês conhecem isso? Famosa CNTP, certo? Condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Que eu comentei no exercício lá de volume que a gente fez na aula junto, na aula online. Que será liberado quando 0,162 gramas de alumínio reagirem totalmente. Então, quem que a gente vai trabalhar? Ele está falando do alumínio, então eu vou usar o alumínio. E ele está pedindo para a gente calcular o volume de hidrogênio. Então, eu vou usar esse e esse. Certo? Me interessam esses? Não, não, não. Então, eu já tenho 3 coisas a menos para calcular ali, tá?
Vamos ver o que ele deu para a gente de informação. Massas atômicas. Alumínio igual a 27, hidrogênio igual a 1, e volume ocupado por 1 mol do gás a 0 graus Celsius de uma atmosfera igual a 22,4 litros. Beleza, então. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos estabelecer relações primeiro? Vamos seguir nosso passo a passo, né? Tô pulando tudo já, afobada aqui. Vamos lá, então. Primeiro passo, reescrever a equação química. Reescrevi. Segundo passo, ver se ela está balanceada. Então, vamos lá. Seguindo a regra do macho, o que a gente vai ter? Metal primeiro. Então, ó, eu tenho 2 alumínio do lado dos reagentes e lá do lado dos produtos eu tenho 2 vezes 1 Al, que é igual a 2 também. Beleza? Gente, aquela revisão de balanceamento que eu fiz na aula foi, tipo assim, do zero mesmo, para quem nunca viu balanceamento na vida, aprender como que balanceia. Então, se alguém que não entendeu como balanceia e viu lá a aula e ainda tá tendo dificuldade, me avisa, tá? Eu vou preparar uma listinha para vocês sobre balanceamento, que ela é extremamente importante, já falei 1000 vezes. Então, quem não tá entendendo essa parte do balanceamento, me avisa, tá? Por favor. O alumínio, então, tá balanceado. Eu tenho 2 do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Vamos agora para o Tem mais metal aqui, na verdade? Tem. O Na é um metal também. Então, ó, 2 vezes 1 Na. Então, eu tenho 2 Nas do lado dos reagentes. 2 vezes 1 Na, eu tenho 2 Nas do lado do produto. Também está balanceado. Não tenho carbono aqui, então eu vou para o hidrogênio. Tudo bem? Não tem hidrogênio aqui. Aqui eu tenho hidrogênio. 2 vezes 1 hidrogênio é 2 do lado dos reagentes. Mas não acabou, eu tenho mais hidrogênio aqui. 2 vezes 2 hidrogênios vai dar 4. Então, ao todo, do lado do reagente, eu tenho 4 hidrogênios aqui, mais 2 aqui, eu tenho 6 hidrogênios desse lado aqui. Vamos ver do lado dos produtos. 3 vezes 2, 6. Então, eu também tenho 6 do lado dos produtos, certo? Para finalizar agora, o oxigênio. 2 vezes 1 aqui é 2. Então, eu tenho 2 aqui. Mais 2 vezes 2 aqui é 4. Então, do lado dos reagentes, eu tenho 4 oxigênios. Vamos ver do lado dos produtos. 2 vezes 2 aqui também é 4, então a minha equação está balanceada. Lindo, maravilhoso. O terceiro passo a gente já fez, que era identificar quem que interessa pra gente. Então, ele quer saber o alumínio em relação ao hidrogênio. Tudo bem? Então, eu já sei que são esses e esses. Vamos agora estabelecer relação entre eles, certo? Então, eu sei que eu tenho, toda vez que eu tenho 2 mols de alumínio, está relacionado com 3 mols de hidrogênio. Por que eu sei isso? Porque eu balancei a minha equação química, vi que está tudo bonitinho e foi essa a proporção que eu estabeleci. E é isso que eu tenho que respeitar agora no meu exercício, tudo bem? Só que eu estou trabalhando em mols aqui no alumínio? Não estou. O enunciado me fala quando 0,162 gramas de alumínio reagirem. Então, se ele está em gramas aqui, se ele está me dando a informação em gramas, eu não posso continuar em mols, tem que estar em gramas também. Tudo bem? Então, vamos transformar esses 2 mols para gramas, tá? Ele me passou ali, ó, que a massa atômica do alumínio é 27. Então, eu sei o quê? Que 1 mol de alumínio tem 27 gramas, certo? Ou melhor, um átomo de alumínio tem 27 U, mas como a gente está trabalhando em mol, a gente vai trabalhar com 27 gramas. Beleza? Só que, pessoal, eu tenho 1 mol de alumínio aqui? Não. Quantos mols que eu tenho? Eu tenho 2 mols. Então, o que eu tenho que fazer? 2 vezes 27 gramas. Certo, gente? Tranquilo? Quem não entendeu esse passo aí, me fala, que esse passo é importante. Então, aquilo que ele me deu ali, ele me deu a massa atômica. Aí eu sei que 1 átomo de alumínio é 27 U. Mas eu não estou trabalhando com 1 átomo, eu estou trabalhando com 1 mol. Então, é 27 gramas. Mas, como eu não tenho 1 mol mais 2 mols, eu vou fazer 2 vezes 27 gramas. Beleza? Espero que sim. Vamos agora para o outro lado, tá? O hidrogênio, o que acontece? Ele está falando ali, ó, calcule o volume de hidrogênio. Se é volume, eu não quero nem grama nem mol, eu quero volume, eu quero outra coisa. Então, eu tenho que passar isso aqui para volume também.
E eu tenho como fazer isso porque ele me passou a informação. Ele me falou que 1 mol do gás na CNTP é 22,4 litros. 1 mol. Mas eu não tenho 1 mol de hidrogênio na CNTP. Eu tenho 3 mols. Então é só eu fazer 3 vezes 22,4 litros. Tudo bem, gente? Vocês entenderam como que eu estabeleci a primeira linha da minha regra de 3? Reparem, nessa primeira linha, o que eu usei? Informações dadas pelo exercício, então, ou seja, informações tabeladas, e a proporção que a gente estabeleceu balanceando a equação bonitinho. Não foi nada ainda que eu coloquei aquilo, certo? Posso continuar, então, a partir daqui? Vocês entenderam como que eu fiz aqui? Entenderam, beleza? Espero que sim. O pessoal que não se manifestar, eu vou considerar sim, tá? Mais uma vez, se alguém tiver com vergonha, me manda depois que eu explico o áudio, mando o áudio explicando, faço alguma coisa do tipo, tá? Então, eu vou continuar. Então, gente, o que acontece? Vamos agora para a segunda linha. O que eu falo na segunda linha? Que calcule o volume de hidrogênio. Então, ele calcula esse aqui vai ser meu X, volume de hidrogênio. Medidos na CNTP, que será liberado quando 0,162 gramas de alumínio reagirem. Então, quando 0,162 gramas de alumínio reagirem. Pronto. Beleza? Então, a segunda linha é aquilo que a gente quis fazer. Eu quis colocar 0,162 gramas de alumínio. Quando será que eu libero daí? Beleza, pessoal? Aí é só a gente fazer o quê? Regra de 3. Aqui, ó. Multiplicar em cruz. Esse com esse. Isso aqui vai dar 2 vezes 27 é 54. Vai dar 54x. É igual a... Aí tem que fazer 0,162 vezes 3 vezes 22,4. Isso vai dar 10,8864. X, então, é igual a 0,2. Aí chegou aqui, a pessoa já esqueceu o que ela está calculando. Não sabe se é mol, litro, gramas, átomos. O que eu estou fazendo aqui? Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Grama, grama, litro, litro. Por isso que é importante trabalhar com a mesma unidade que você quer. Na hora de chegar no final, você sabe o que você está calculando. Beleza? Então, aqui é litros. Sendo assim, a minha resposta é a letra B. Beleza, gente? Dúvidas? Tranquilo? Aí, pessoal, a parte aqui da matemática é multiplicação, tá? Aí tem que fazer a multiplicaçãozinha lá. Certo? Vocês têm dúvidas, gente? Minha luz acabou. Vou ter que montar outra. Se alguém não entendeu, manda a dúvida aí enquanto eu monto a minha lousa aqui rapidinho. E quem entendeu também, manda assim, professora, entendi, pode ir para a próxima, tá? Pra eu saber que vocês estão entendendo. Adoro quando vocês interagem comigo. Muito obrigada. Tá muito rápido, pessoal, tá bom? Bem tranquilo? Como que tá? Que de nada adianta eu marcar aqui com vocês e resolver correndo, né? Tem que ser para vocês entenderem. Tá. Vamos então para o próximo exercício, pode ser? Esse próximo exercício, eu acho ele um pouquinho complicado. Porque que acontece? É da VUNESP, acho, se eu não me engano, é de 2018. A gente tá em 2020? 2019? 2018. Ou 2017, não é tão antigo.
E, gente, pra quem fez o Nesp ano passado, levou aquele susto, que foi a prova mais interdisciplinar de todas que eu já vi na minha vida. Eu achei extremamente difícil a prova do ano passado. Eu dei graças a Deus que eu já estava na Unesp, porque foi difícil mesmo. Então, eu trouxe exercício especialmente por causa disso, que ele é assim, ele tem uma pegada interdisciplinar, mas é uma pegada suave, nada se compara com o que foi ano passado. Mas eu vou procurar sempre trazer esses exercícios pra gente treinar essa relação química-física, ou química alguma outra coisa, biologia, certo? Pra gente já ir treinando e se preparando para o Unesp, porque ano passado todo mundo levou um susto, que foi, meu Deus, o que era aquilo? E aí, os vestibulares vão começar a seguir, eu acho isso, esse ano, a partir disso. Falaram, então, ano passado todo mundo comentou que a Unesp revolucionou, que todo mundo talvez vá seguir essa noção de prova, que é meio que para obrigar a gente, que é o certo. Tipo assim, a prova foi horrível, foi. Só que a gente quer que os alunos vejam as disciplinas como um todo, e não assim, isso aqui é de química, eu vou focar minha cabeça aqui na química. Isso aqui é física, eu vou focar minha cabeça aqui na física, sabe? Então eles querem mesmo relacionar tudo para nossa mente ser uma coisa só, bonitinho, e não ser quadradinhos fechados de cada coisa, sabe? Eu acredito que seja por isso. Então, eu acho que a prova desse ano vai ser assim. Não sei se tão assim extremo como foi no ano passado, que os caras revolucionaram tudo, é, ou, ou assim, um pouquinho mais leve, sabe? Mas eu acho que tem tendência a ser desse jeito, sim. Então, sobre quanto tempo eu tenho para fazer, exatamente, o pessoal fez uma média, eu tenho 3 minutos para resolver e tudo mais. Só que eu sou meio contra isso, porque eu acredito que tem disciplinas que a gente resolve com mais facilidade do que outras. Tudo depende da área que você se encontra mais, tudo mais. Então, você pode demorar 10 minutos para resolver um exercício de química, mas resolver um de matemática mais fácil, porque você tem mais facilidade, sabe? Então, eu acho que a média seria isso, de 3 minutos, mas tudo depende daquilo que você tem mais facilidade e tudo mais. Então, eu não me apego muito a esse negócio de tempo, sabe? Você pode levar um tempão para fazer uma lista minha, mas resolver uma lista da Marina mais rápido, porque você tem mais facilidade com leitura e interpretação de texto, sabe? Então, vai muito do aluno, eu acredito. Beleza? Não se apeguem a isso de tempo. Meu Deus, demorei 20 minutos para resolver esse exercício da Ana. Xinga eu até a morte, que eu coloquei aquele exercício para vocês. Mas é muito da sua facilidade na matéria, tá? E exatas é mais treino também, tá, gente? Então, por isso que eu falo para vocês, façam a lista, pelo amor de Deus, ok? Então, vamos resolver esse exercício da Unesp. O que acontece, gente, em exercício de cálculo estequiométrico? Eles não são puramente uma regra de 3. Eu vou lá colocar bonitinho a regra de 3, igual a professora ensinou. Um mol é igual a massa molar dele, que é igual a tantos átomos, certo? Na minha lista de teoria atômico-molecular, vocês fizeram muito isso. Vocês acabaram esquecendo de dar uma interpretadinha naquilo que ele está falando antes do exercício. Às vezes tem que fazer umas transformações antes, que são transformações de lógica. Tipo, ele fala lá, eu tinha colocado no exercício, 1 litro de sangue tem 50 gramas de açúcar. Só assim falando, tá, gente? Não sei se é isso. Mas a pessoa tem 4 litros de sangue. Quantos mols de açúcar eu vou ter? Então, você tem que fazer essas transformações, certo? Algumas transformações que são mais de interpretação, tudo bem? E esse exercício trouxe isso pra gente. Vamos ler ele, então, pra gente entender. A imagem... gente, essa questão tá adaptada porque ele não me deu a reação de combustão. Ele não tinha dado. E aí, a gente não teve aula de termoquímica ainda. Nossa aula vai ser mês que vem de termoquímica. Já tá pronta, mas eu não vou liberar ainda. E aí, eu falei sobre reação de combustão na aula de termoquímica. E aí, vocês vão aprender como que se monta uma reação de combustão e tudo mais. Então, aqui eu dei para vocês, que eu ainda não tinha falado, mas no exercício original ele não deu, tá? Você tem que saber montar a reação de combustão, que vocês vão aprender mês que vem, ok? Então, a imagem está adaptada por causa disso. Funesp, então. A imagem mostra o primeiro avião do mundo movido a etanol. Lá, ele deu a fórmula. Eu não sou obrigada a saber quem é o etanol lá. Então, o etanol é C2H5OH. O avião agrícola Ipanema, de fabricação brasileira. Bonitinho lá, meu aviãozinho. Tem uma foto dele. Considere que a velocidade de cruzeiro dessa aeronave seja 220 km por... Nossa, 220 km por hora.
que o consumo de combustível nessa velocidade seja 100 litros por hora. E que cada litro de combustível contenha 0,8 quilogramas de etanol e que a combustão seja completa, dada pela equação abaixo. Então, eu sei que 1 mol de etanol reagem com 3 mols de O2, formando 2 mols de CO2 mais 3 mols de H2O. Em um percurso de 110 km, a velocidade de cruzeiro constante, a massa de dióxido de carbono lançada ao ar devido à combustão em quilogramas é próxima de... Meu Deus, que exercício. Vamos lá, então, por partes. Beleza? Que a gente tem que saber? Ele quer que a gente encontre a massa de dióxido de carbono lançada ao ar devido à sua combustão, certo? Só que a gente tem uma relação aí, a gente não tem... O dióxido de carbono está ligado com o combustível. Porque o dióxido de carbono tem C, tem carbono, certo? Dióxido de carbono é o nome dele. E aonde eu tenho carbono? No combustível. Eu não tenho no oxigênio, eu tenho no combustível. Então, a quantidade de carbono que eu libero está diretamente ligada com o quanto de combustível eu consumo. Certo, gente? Se a gente olhar ali na equação. Beleza? Então, o que eu tenho que encontrar? Qual é a quantidade de combustível que eu consumo também. Beleza? Para fazer a relação entre combustível e carbono. E o carbono do dióxido de carbono, certo? Então, o que a gente vai fazer antes de mais nada? Risquei minha parede. O que a gente vai fazer antes de mais nada? Considera a velocidade do cruzeiro, ele deu pra gente. Em um percurso de 110 km, a velocidade do cruzeiro é constante? Tá. A gente tem que descobrir a massa de combustível, beleza? E qual a informação importante que ele fala pra mim? Cada litro de combustível contenha 0,8 quilogramas de etanol. Certo? Então, eu tenho uma relação de litro de combustível com massa de etanol já. Só que eu sei quantos litros de combustível ele andou? Ainda não. Mas eu sei que ele andou 110 quilômetros. Certo? E que a velocidade dele era 220 quilômetros por hora. E que a cada 1 hora ele consome 100 litros. Gente, é muita informação. Vamos escrever isso para se organizar? Vamos. O que eu tenho de informação, então? Que ele anda. Esse exercício é o 6. Eu sei que ele anda 220 quilômetros em 1 hora. Certo? Vocês viram quanta informação ele deu ali, né? Ele deu quilômetros por hora, quantos litros por hora ele gasta, qual é a massa que eu tenho em tantos litros. Então, gente, você leu aquilo lá, ficou desesperado? Respira fundo e organiza as suas ideias, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ok? Então, ele me deu isso aqui, ó, 220 quilômetros em 1 hora. Beleza? O que mais que ele me deu lá na frente? O consumo de combustível nessa velocidade é 100 litros por hora. Então, se ele anda 1 hora, eu sei que ele vai gastar 100 litros. Pronto, ó. Já juntei 3 informações em uma simples linha para organizar minha cabeça. Beleza? Vamos continuar lendo? E que cada litro de combustível contenha 0,8 quilogramas de etanol. Então, é outra informação que eu vou colocar, eu vou deixar ela para segundo plano, tudo bem? Para não confundir nossa cabeça aqui. O que a gente sabe? Em um percurso de 110 km, a velocidade do cruzeiro é constante. Então, quantos quilômetros ele estava andando? 110 quilômetros. Me interessa saber quantas horas ele demorou para fazer isso aqui? Não, porque eu não tenho relação de horas com a massa do combustível. Mas, deixa eu escrever aqui embaixo, então, para a gente não se perder. 1 litro de combustível tem 0,8 quilogramas de etanol. Lembrando que a gente quer achar a massa de etanol, tá? Que a gente gasta, porque eu consigo relacionar etanol com carbono. Com dióxido de carbono ali na reação de combustão. Então, eu vou relacionar a massa, a quilometragem dele com hora? Não me interessa. O que me interessa? Relacionar a quilometragem dele com litros de combustível, que daí eu consigo jogar aqui. Beleza? Então, eu sei que
110 quilômetros, ele vai andar, ele vai gastar X litros de combustível. Beleza? Gente, tá fazendo sentido pra vocês que esse exercício é meio várias etapas. Ele não é difícil, mas ele é difícil. Ele não é difícil, mas ele é difícil de entender só, eu acredito, tá? Eu vou dar zoom aqui no slide que pediram, peraí. Pronto. Melhorou aí? Deixa eu abaixar. Peraí. Pronto. Beleza? Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Que são vários passo a passo, mas é só a interpretação mesmo, tá? Vamos lá, então. Daqui pra cá, gente, o que aconteceu? Dá pra gente estabelecer uma relação aqui, né? De 220 quilômetros para 110 quilômetros, eu dividi por 2, não dividi? Então, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Eu vou dividir por 2 também. Então, eu sei que X é igual a 50 litros. Eu sei que ele gastou 50 litros de etanol naquele percurso. Ok? Ah, e agora sim eu consigo descobrir a massa de etanol, ó. Se ele gastou 50 litros e cada 1 litro tem 0,8 quilogramas, eu jogo esses 50 aqui, ó. Então, em 50 litros, vai ter Y quilogramas de etanol. Perfeito, gente. Beleza? Faz lá a regra de 3. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui Y é igual a 50 vezes 0,8 quilogramas, que é 40 quilogramas de etanol. Vocês entenderam até aqui? Pessoal, respondam, que é importante, tá? O que vai acontecer agora? Eu vou fazer uma relação com equação química para ver se vocês entendem melhor. Posso continuar, gente? Manda aí embaixo, para eu saber se vocês estão entendendo. Eu só vou colocar esse aqui colocando. Tá despencando o negócio. Peraí que caiu tudo aqui agora. Pingar esse aqui pra nós ver ele. Só o 40 aqui, pelo menos. Aí. Tá. O que acontece aqui? Vamos pegar nossa equação química. Qual é que é ela? C2. H. 5. OH. Mais 3O2. Forma 2CO2 mais H2O. Certo? Aí, o que a gente estabeleceu? Ele quer saber qual é a massa de dióxido de carbono, então me interessa esse aqui. Lançada ao ar devido à combustão. E aí eu falei para vocês, tá, ele quer saber a massa desse aqui quando? Relacionado com quem desse lado? A única fonte de emissão de carbono aqui nos meus reagentes é o meu combustível. Então, eu vou ter que relacionar o carbono com isso. Beleza? Tem que ter essa jogada aqui. Eu não tenho carbono aqui, gente. Tem como relacionar esse com esse? Se ele quer saber a massa desse, vai depender desse aqui. Tudo bem? Poderia até depender desse aqui também, mas ele está dizendo devido à combustão do meu combustível, ok? Então, aqui eu vou trabalhar com esse aqui. Beleza? Tá caindo aqui, então eu vou grudar esse aqui. Pronto. Tá, ok. Então, vamos lá ver. O que ele me deu ali? Dado a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Vamos calcular, então? Vamos seguir o passo a passo, né? Eu sempre quero empurrar tudo. Esse passo a passo é importante, tem que seguir. Primeiro passo, copiar a equação química, já copiei. Segundo passo, conferir se está balanceado. C2, H5OH, 3O2, tá, vamos lá.
Não tenho metal nem ametal aqui. Combustão, gente, a gente só usa o Cho, geralmente, do macho. A gente só usa o Cho. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos começar pelo carbono. Eu tenho 2 carbonos do lado do reagente e eu tenho 2 vezes 1, 2 carbonos do lado do produto. Vamos para o hidrogênio agora. Eu tenho 5 mais 1, 6. Então, gente, ó, é importante não esquecer que esses dois aqui estão separados. Porque a função orgânica ela vai separada da parte do hidrocarboneto da molécula, da parte só carbono e hidrogênio. Então, a gente coloca separado aqui na fórmula para saber que é um álcool. Então, eu tenho 5 mais 1, eu tenho 6 hidrogênios desse lado. E eu copiei a equação química errada, então eu tenho um 3 aqui. Ah, agora eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios desse lado aqui também. Beleza? Hidrogênio também está balanceado. Por último, o oxigênio. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que está aqui, 7. Não pode esquecer. E desse outro lado aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7 também. Então, também está balanceado. Tudo está balanceado. Lindo, maravilhoso. Ok? Terceiro passo, identificar quem eu quero trabalhar. Já identificamos. Esse aqui e esse aqui. Perfeito? Cadê? Ah, tá. O quarto passo agora é colocar qual é a relação que a gente tem, né? Vamos estabelecer aqui. Eu tenho que 1 mol desse aqui reagem formando 2 mols desse aqui. Então, é essa relação que eu tenho. Por que a gente sempre faz essa relação com mol? Só para organizar na nossa cabeça, sabe? Para a gente não se perder. Depois que a gente fez essa relação, daí a gente passa para o que a gente quiser. Massa, litro, por aí vai. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele quer saber qual é a massa de dióxido de carbono. Então, a gente tem que transformar isso aqui para massa. E eu também tô com massa de etanol. Então, eu tenho que transformar isso aqui para massa também. Vai ser massa aqui e massa aqui. Como que eu faço isso? Descobrindo a massa molecular da molécula, certo? E ele me deu ali, ele deu carbono, hidrogênio e oxigênio, não deu? Então, vamos calcular igual a gente calculou até agora. Vamos começar com o etanol aqui, ó. C2H5OH. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos, não tem? E ele me deu ali que cada carbono é 12 gramas. Então, eu tenho 2 vezes 12 gramas, que vai dar 24 gramas. É isso? É. E aqui eu tenho hidrogênio agora. Eu tenho 5, 6. 6 vezes 1 grama, que vai ser 1 grama. E oxigênio, eu tenho 1 oxigênio, 1 vezes 16 gramas do oxigênio, que vai ser igual a 16 gramas. Tudo bem? Tranquilo, gente? Somando tudo isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 46 gramas. 6. Gente, será que eu somei errado? 6. Eu fiz, deu isso, então vamos lá. 46 gramas aqui. Ai, gente. Ninguém me avisou aqui que eu me expliquei errado. Olha lá a matemática, ó. 6 vezes 1 grama é 6 gramas, gente. Pelo amor de Deus. Ai, não canso de pagar bico nunca. Matemática ótima. Gente, vamos lá. Isso aqui vai. Agora deu 46 gramas. Ai, para que vocês estão com saudades de rir de mim, eu sei. Eu também tô. Ai, tá nem enxergando. Tudo bem, eu também não enxergo nem aqui do lado. Gente, vamos lá então. Deu 46 gramas. Então, eu sei que em 1 mol de etanol eu tenho 46 gramas. E eu tô trabalhando com 1 mol também, então é só eu colocar 46 aqui, beleza? Não preciso multiplicar nem nada. Ok, pessoal? Vamos agora pro CO2 aqui desse lado. CO2 aqui, vou fazer aqui embaixo. CO2. O que a gente tem? 1 vezes 12 do carbono, que vai ser 12 gramas. E eu tenho 2 vezes 16 do oxigênio, que é 32 gramas, que são 32 gramas. Somando tudo, a gente tem 44 gramas. Beleza? Então, eu sei que 1 mol de CO2 é 44 gramas.
Então, eu sei que 1 mol de CO2 é 44 gramas. Mas eu tenho 1 mol de CO2? Não, saudade de vocês me respondendo também, eu falo para as paredes aqui. Não tenho 1 mol de CO2, eu tenho 2 mols. Então, eu tenho que fazer... Ah, me responder. Eu tenho que fazer vezes 2 aqui. Tudo bem? 2 vezes 44 gramas. Agora sim eu posso estabelecer a minha relação. Perfeito? Tranquila a primeira linha, pessoal? Espero que sim. Vamos continuar. Eu tenho 46 gramas de etanol reagindo? Não. A gente descobriu que eu tenho 40 quilogramas de etanol reagindo. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar 40 quilogramas. Ana, eu preciso passar para gramas? Nesse exercício, não. Porque ele tá falando ali, olha, em quilogramas. O enunciado tá dizendo assim, ó. Qual é a massa de dióxido de carbono lançada ao ar devido à combustão em quilogramas? Então, quer dizer que nas alternativas, a quarentena está fazendo muito bem. Nas alternativas já está em quilogramas, então a gente não precisa passar para gramas, ok? Então, se aqui está em quilogramas, eu vou achar em quilogramas aqui também. Eu vou chamar isso aqui de Z, porque eu já usei XY lá em cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar em cruz, ó. Pá! Isso aqui vai dar o quê? Depois de fazer toda a matemática, vai dar que Z é igual a 76,5 quilogramas. Meu Deus, não tem 76,5 quilogramas nas alternativas, mas tem 77 quilogramas. E ele fala que é próximo a D. Então quer dizer que é essa aí. Beleza? Então vai ser a letra C. Ok? Dúvidas, pessoal? Muito difícil esse exercício, vocês acharam? Difícil, não. Chorei vendo ele, mas agora ele fez sentido. Tô esperando vocês se manifestarem comigo. De boa? Beleza, então. Tranquilo. Galera, o que acontece? Já estamos aqui há 1h30 conversando. Chato a parte de montar. Sim. A interpretação é difícil, ó. Isso aqui, ó, é a parte que eu achei difícil também. Quando eu fiz, eu dei uma travada nele, tá? Eu sei que vocês têm live com o Rodolfo às 4 horas, que é daqui meia hora. Já estamos aqui faz 1h30. Então, o que eu ia sugerir para vocês? Semana que vem, a gente vai fazer a de cálculos estequiométricos, casos especiais. Então, daí eu ia sugerir o quê? Da gente parar aqui agora, porque deu nosso tempo de aula normal e eu queria que vocês descansassem um pouquinho antes da aula do Rodolfo também. E aí, semana que vem a gente continua, a gente termina essa lista e começa a fazer a outra. E aí, se não der tempo também, a gente. Se não der tempo, a gente vai. A gente vai, faz na outra semana, a gente se vira. Ok? A gente vai conversando, vai marcando. O que vocês acham? Pode ser? A gente para aqui. Isso, ó. O 46 está em grama e o 40 está em quilograma. É isso aí. Porque o que acontece, ó? Aqui está em grama e aqui está em grama. Beleza? Significa que aqui está em quilograma, aqui eu vou achar em quilograma também. Ok? Tranquilo? Pessoal, então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Principalmente essa parte aqui, ó, que é da aula de teoria atômico-molecular, e vocês não vieram me procurar, eu acho que vocês entenderam. Então, gente, ó, calcular a massa molar, pegar o atomozinho, multiplicar pela massa atômica dele, ok? Isso é muito importante. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte. E aí foi aquilo que eu falei, exercício de cálculo estequiométrico, montar isso aqui, ó, é química. Agora, interpretar aquilo lá em cima tem que dar uma interpretada mesmo, tá? Fazer as relações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês entenderem o conteúdo. E semana que vem a gente marca outra. E a gente continua tirando as dúvidas e tudo mais. Eu gostei porque eu preciso sentir a falta de interagir com vocês. Tô me sentindo muito sozinha. Então, para mim foi ótimo. Por mim, a gente faz toda semana se desse, tá? Estou com saudades de vocês também. A quarentena não tá sendo fácil para ninguém. Fico até triste, gente. De verdade, queria muito estar vendo vocês e tudo mais. Mas a gente vai se virando como dá. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem, estudem. E qualquer dúvida, me liguem aí, manda mensagem, contato, sinal de fumaça, alguma coisa. Tá bom? Então, semana que vem eu vou fazer só live. Eu vou postar a aula nova agora, essa sexta-feira.
E semana que vem eu faço só live. Tudo bem resolvendo exercício e tudo mais, porque eu já judiei de vocês essa semana com essa live gigante, aula na sexta. Minha aula de sexta tem 1 hora também. Então daí eu vou dar uma respirada aí pra vocês absorverem todo o conteúdo. Eu quero sair de cálculo estequiométrico com vocês resolvendo todos os tipos de exercício. Beleza? Tá bom, gente? Até mais, se cuidem, fiquem em casa, cuidem da família, e é isso aí. Vamos torcer para que isso acabe logo e a gente já vai estar juntinho de novo. Tá bom? Tchau, queridos, até mais. Como que eu desligo isso aqui agora? Aqui nesse botão, eu acho. Beijo. Eu não quero ir embora, eu quero continuar conversando com vocês. Vou mandar a foto, gente, pode deixar. Eu vou mandar sim, eu já vou tirar já, tá bom? Tchau, galerinha. Vão saindo aí, que eu não sei, eu tenho medo de sair e parar de gravar. Vão, vocês têm aula de biologia, vai? Vão comer alguma coisa aí, descansar, tá bom? Beijos, eu vou sair aqui. Até mais. Quem quiser conversar, me chama aí. WhatsApp, Facebook, sei lá, que a gente bate um papo.